Sintonia do Vinho, com Alessandra Camargo. Tchim, tchim! Estou pronta para mais um episódio do nosso programa. E você está? O tema é degustação. Aqui apresentaremos o que é uma degustação, quais são os seus princípios básicos e os diferentes tipos que existem para o seu melhor aprimoramento e deleite. Porque, afinal de contas, degustar vai muito além da atenção que se deve ter aos sentidos. Degustar é, primeiramente, sentir. Não se pode degustar em teoria. Não dá para degustar o mesmo que o outro. Não é possível determinar com certeza o resultado de uma degustação sem experienciá-la. Por mais que se promova condições para um determinado objetivo, muitas surpresas podem se apresentar em cada instante. E degustar é viver um momento em si, com todas as suas percepções, nuances, temporalidade e sentimentos. O que fica marcado é ao que se dá atenção, que só existe se houver presença. E, nesse caso, o que vale não é a presença física, porque o corpo pode estar numa localização muito diversa da sua mente. Então, é como não estar onde se parece estar. A atenção é também estimulada pela intensidade ou por uma escolha consciente de estar presente. Talvez alguns achem que eu estou divagando, mas quando nos sintonizamos na vida, a degustação segue um fluxo de experiência sensorial em que regras são apenas uma bússola, um instrumento de informação para que tenhamos base para escolher o rumo. As regras não podem ser o rumo em si. Mantenha mente e sentidos abertos para receber o melhor que o vinho tenha a lhe oferecer. De acordo com os critérios que desposamos ao criar esse programa, essa introdução era essencial. Agora sim, podemos trazer a informação. Beber e degustar são experiências diferentes. É você quem escolhe a hora de viver e aproveitar cada uma delas. De uma forma bem simples, podemos dizer que degustar é provar com atenção. Então, é necessário que esteja com disposição para fazer isso e que o momento seja adequado. Disposição porque exige foco e o momento precisa ser adequado simplesmente porque se os seus sentidos estiverem voltados a outras questões, independente de serem prazerosas ou não, não haverá um registro adequado para o que se propôs. Por exemplo, digamos que você aprecie dois estilos musicais muito diferentes. Como será ouvi-los ao mesmo tempo? Isso pode até funcionar caso seja feito de uma forma intencional e planejada. Se não, será uma miscelânea desordenada que pode, inclusive, estragar o momento. Por isso, existem alguns cuidados aos quais devemos nos atentar. Esses cuidados não são para nos limitar, mas para nos preparar para um melhor aproveitamento. Percebe a diferença?
Essa diferença fica mais fácil de perceber quando entendemos o porquê. Que cuidados são esses? A taça é um deles. No episódio Verdades e Mitos, já falamos que não é firula essa história de taça adequada. E até propomos um exercício simples para que possa verificar. Num momento de descontração, em que está bebendo sem nenhuma outra atenção, você pode beber onde quiser. Isso não é problema, a não ser para pessoas extremamente preocupadas com formalidades. Porém, numa degustação, isso interfere na sua percepção, tanto visual quanto olfativa, e alguns chegam a dizer que até na gustativa. No episódio Verdades e Mitos, eu disse que falaríamos um pouco mais sobre a taça nesse episódio Degustação. Então vamos lá. No caso do material, o mais indicado é o cristal, porque ele tem maior transparência, que é melhor para observar os aspectos visuais, e maior porosidade, que ajuda a liberar moléculas de aroma. No caso de formato, em linhas gerais, uma base que a mantém em pé, uma haste para segurarmos. Sim, esse é o local mais apropriado para segurar a sua taça de vinho. Você pode também segurar na base, principalmente quando for passar a taça para outra pessoa, porque assim deixa a haste livre para a pessoa poder pegar. E o motivo para que segure pela base ou pela haste é que o calor da sua mão não aqueça o vinho e não fique digitais marcadas na região do bojo, deixando um pouco turvo. O bojo, uma região arredondada e a mais larga da taça, onde ocorre o contato do vinho com uma maior quantidade de oxigênio para liberar os aromas. Então, a borda estreita-se, conforme a necessidade de concentrar a dispersão desses aromas. Esses são dados gerais que se aplicam às taças que foram desenvolvidas pensando na melhor entrega do vinho. Essas características variam normalmente em medidas, de acordo com cada tipo de vinho, mas que não nos cabe esmiuçar por aqui. O nosso objetivo é o de esclarecer, já que esse é um fator que pode auxiliar quando a proposta é apreciar o vinho em toda a experiência sensorial que ele pode nos entregar, mostrar o porquê de escolher uma taça adequada nesse caso. Existem muitos modelos de taças no mercado. Se deseja ter algumas em casa, eu diria que pense em sua necessidade. Qual estilo de vinho mais costuma beber? E comece dentro de 4 especificações. Um modelo para vinho tinto, um para espumante, um para vinho de sobremesa e um para rosés e brancos, sendo que neste último caso, a diferença principal desta taça para a taça de vinho tinto é que são menores, porque como é um vinho que se bebe em menores temperaturas, não é bom ficar esquentando o líquido na taça. Então, não tem nada de mais usar a taça de vinho tinto também para rosés e brancos. Se quiser, é só colocar menos líquido na taça do que colocaria do tinto, para que ele não fique esquentando. Nas degustações técnicas, normalmente é usada uma taça conhecida como taça ISO, uma espécie de coringa,
que tem medidas padronizadas mundialmente e serve para os variados tipos de vinhos. Outro cuidado é com a temperatura da bebida, conforme já falamos em Verdades e Mitos. Você não ouviu esse episódio? Então eu te convido para ouvir. Tem coisas bem interessantes por lá. Por aqui, continuemos com nossos cuidados. Um ambiente claro é essencial para o exame visual e é bom que este ambiente não tenha outros aromas, para não nos confundir na hora do exame olfativo. Por esse mesmo motivo é que se está se propondo a uma degustação, é melhor estar com nada ou quase nada de perfume. É bom pensar no seu paladar também, mesmo antes da degustação. Escovar os dentes minutos antes ou ingerir algum alimento de sabor persistente que se pode manter presente por horas irão influenciar em suas percepções. E nos desbravadores que me acompanham, não se preocupem, considerando que isso tudo é muita coisa, que é muito difícil e que complica. Eu estou aqui tecendo considerações para que possam aproveitar o melhor. Quando não paramos para pensar, às vezes as coisas parecem mais complexas do que são de fato. Cuidados existem para tudo o que nos propomos fazer na vida. Acontece que muitas coisas já estão em nossa cabeça de forma tão natural que nem é preciso ser repetida. Por exemplo, para ir numa praia e aproveitar o melhor que ela pode te oferecer, também é preciso cuidados. Você pode ir na praia de terno? Claro que pode. E dependendo de sua intenção, pode funcionar. Mas para aproveitar o mar, é muito melhor que vá com uma roupa mais adequada para se banhar. É bom pensar em cuidados para a sua pele, dentre tantas outras coisas que fazemos sem parar para pensar, no caso de quem já está acostumado a ir à praia. Quem não o está, precisará, antes, tomar conhecimento de vários detalhes. É exatamente isso que acontece no mundo do vinho. Com o entendimento e a prática, esses detalhes se tornam tão naturais que você nem precisará pensar mais neles. Na verdade, parece até que esquece deles, apenas faz, de forma automática. Sem mais delongas, passemos agora para as etapas de uma degustação. Lembrando primeiramente que se você participar de uma degustação guiada, o profissional que a estiver conduzindo lhe informará o passo a passo e o que estão analisando, que pode variar bastante de uma degustação para outra. Aqui só passaremos uma base para que tenha uma noção e para quando quiser fazer por sua conta uma degustação simplificada. A primeira etapa é o exame visual. Incline a taça em mais ou menos 45 graus, próximo a um fundo branco, para te dar maior precisão. Pode ser um guardanapo. Observe o vinho da borda até o centro da taça. Há pequenas diferenças em questão de cor e transparência. Se o vinho apresentar brilho e limpidez, significa que ele foi filtrado, como a maioria dos vinhos. Caso seja turvo, fosco, pode ser que ele não tenha sido filtrado. Existem produtores que preferem não filtrar
por considerar que a filtragem tira a personalidade do vinho. Essa é uma questão que dá muito pano para manga e tem seus prós e contras, como toda questão que entra em discussão. Não vamos falar dela aqui. Outro motivo para o vinho ser turvo é que seja um vinho envelhecido, no qual os sedimentos o deixam um tanto opaco. E o terceiro motivo é por defeito do vinho. No caso de ser por defeito, poderá ser constatado no exame olfativo e gustativo. O brilho do vinho também é associado à sua acidez. Quanto maior o brilho, geralmente ele apresenta níveis mais elevados de acidez. E já que mencionamos os sedimentos, vamos só falar um pouco mais sobre isso, já que é um fator que para muitos pode gerar uma certa má impressão. Como já disse, se os sedimentos forem de fato por causa de um defeito do vinho, isso será constatado na análise olfativa e gustativa. Mas há casos em que os sedimentos podem estar presentes no vinho e isso não significar defeito nenhum. São apenas partículas que se formam naturalmente por causa de alguns componentes do vinho. Não fazem mal à saúde. No caso de vinhos jovens, estão presentes quando estes não são filtrados. E no caso de vinhos envelhecidos, mesmo que tenham sido filtrados, com o tempo, eles voltam a se formar. Nesses casos, você pode solucionar a questão usando um decanter. Assim, os sedimentos se depositarão no fundo. Outro ponto de atenção na análise visual é a intensidade da cor. Vinhos que apresentem maior transparência tendem a ser mais leves. As cores dos vinhos provêm em primeira instância das uvas e de acordo ao seu processo de vinificação. Assim, existe uma variação que tem relação com a sua origem, até porque cada tipo de uva tem sua própria gradação. E se o líquido ficará ou não em contato com as partes sólidas, também influencia. Contudo, há uma variação que está relacionada ao tempo. No caso dos tintos, o natural é que sua cor se esmaeça com o tempo. Então, vinhos tintos jovens têm cores mais escuras. Já os brancos ficam mais escuros com o tempo. Vinhos brancos jovens são mais claros. Nessa etapa de observação visual, é possível perceber que se forma algo tipo um anel circulando à borda superior do líquido. Ele pode lembrar um filete de água. Nos vinhos tintos envelhecidos, esse anel tende ao laranja e nos brancos envelhecidos tende ao dourado. Vinhos jovens apresentam pouca diferença de cor nesse anel. Quanto mais jovem, menos o anel é perceptível, ou apresenta uma variação mínima na cor. O próximo item visual que podemos analisar é uma questão de curiosidade que não está relacionado à qualidade do vinho. Após fazer movimentos giratórios com a taça, é possível perceber que nas paredes da taça irão se formar gotas que escorrem, o que chamamos de lágrimas ou pernas. Quanto maior o teor alcoólico, maior a quantidade e mais estreitas
são as lágrimas. Lembre-se, o teor alcoólico vem especificado no rótulo. Segunda etapa de uma degustação é o exame olfativo. Atenção, atenção! Aviso aos desbravadores. Muitos consideram esse o momento mais difícil. Mas a verdade é que poucas são as pessoas que têm esse sentido apurado. Mas a boa notícia é que ele pode ser treinado. Para isso, é necessário, primeiro de tudo, vontade, porque é um exercício diário de atenção aos aromas para se criar, como podemos dizer, um banco de dados aromático no cérebro. Sim, porque é nele que se armazenam as informações levadas pelos conectores sensoriais. Então, lembre-se, é preciso ampliar o seu repertório de aromas. Não podemos encontrar no vinho um aroma que não conhecemos ou do qual não lembramos. Isso requer treino, treino e treino. Sinta o cheiro específico de cada coisa. Sinta o cheiro de uma maçã. Sinta o cheiro que tem a canela. E assim por diante, vá observando e guardando em sua memória. Em relação a como fazer essa análise, existem desde formas mais simplificadas a formas complexas. Mais uma vez, repito, se estiver numa degustação guiada, siga com a turma correnteza. Se estiver fazendo a sua própria degustação, veja o que melhor lhe convém. No momento em que se agita a taça, fazendo com ela movimentos em círculos, é o momento de maior liberação dos aromas. Então, se você fez o giro para ver as lágrimas, pode, em sequência, posicionar o nariz na taça para sentir os aromas. Alguns preferem fazer uma análise olfativa do vinho antes mesmo de girar a taça, para sentir as substâncias mais voláteis, que geralmente desaparecem em contato com o ar, e para ver a diferença que ocorrerá depois de girar. Existem também aqueles que posicionam o nariz em diversas partes da taça, que podem levar a narina esquerda a uma borda, depois a narina direita em outra. Há os que esperam um pouco e repetem a operação, assim como os que também sentem o aroma que fica quando a taça está vazia, para analisar a persistência dos componentes aromáticos quando se encontram sem o suporte do álcool. Enfim, formas não faltam para você escolher. Porém, não fique procurando por muito tempo. Primeiro, porque nem todo vinho tem complexidade aromática. Segundo, porque depois de um tempo sentindo aromas, nos adaptamos a eles e não os identificamos mais. E terceiro, nossa mente pode começar a criar. Sabe que ela é poderosa, né? A primeira coisa que nos revela o exame olfativo é se o vinho tem defeito. Os aromas fortes de vinagre, ranço, papelão molhado, mofo, cachorro molhado, estrebaria, entre vários outros, revelam alguns dos defeitos que podem ocorrer no vinho, deixando-o intragável. Sempre esperamos não encontrá-los em nossos vinhos. Depois, temos os aromas que fazem parte das características dos vinhos e que podem ser divididos em famílias. Os primários, que são aqueles que estão presentes na maioria dos vinhos, provenientes
do tipo da uva e do seu terroir. Normalmente, reconhecidos aromas de frutas, flores, vegetais, ervas verdes, minerais. Os secundários, originários do processo fermentativo, devido às fermentações químicas que ali ocorrem, de acordo com o método utilizado ou o tipo de levedura, como aromas de manteiga, leite, pão tostado, entre outros. Por último, os terciários, aromas que o vinho adquire quando envelhece. Esses aromas podem vir do envelhecimento em barrica de carvalho ou do amadurecimento em garrafa. São aromas mais complexos e que, quando o vinho passa por anos de evolução, é utilizado o termo bouquet para se referir a esses aromas. Eles podem incluir cacau, caramelo, mel, especiarias e muito mais. Atenção! Oficialmente, o termo bouquet é utilizado somente para vinhos que envelhecem por anos, ou seja, vinhos que têm grande potencial de guarda. Para vinhos jovens, esse termo não é utilizado. Fala-se em aromas simplesmente. Estima-se que a produção de vinhos de guarda está por volta de 10% da produção. Seguimos, então, para a terceira etapa da degustação, que é a análise gustativa. É importante ressaltar que nessa etapa acontecerá um conjunto de sensações, a gustativa propriamente dita, além das táteis e das olfativas retronasais. É isso mesmo, na boca existe uma continuidade da sensação do aroma, diferente da sentida pelo nariz, pois a saliva aquece e intensifica a evaporação. Para senti-lo melhor, basta deixar entrar um pouco de ar com o líquido ainda na boca. Assim, a evaporação será intensa e os odores mais nítidos. Isso apenas a título de curiosidade. Não vamos aqui nos aprofundar nisso. Quanto ao tato, ele está presente em todo o nosso corpo. Na boca, ele nos dá a possibilidade de conhecer corpo, viscosidade, adstringência, temperatura, entre outros. Já em relação à gustativa propriamente dita, é ela que nos permite a aferição dos sabores, o salgado, o doce, o amargo, o ácido ou azedo e o umami. Todas essas sensações que ocorrem na boca acontecem praticamente ao mesmo tempo. E para o nosso objetivo, não há necessidade de analisá-las em separado. Então, sigamos com o que nos é de interesse nessa etapa da degustação, conhecida como exame gustativo. Uma forma de proceder a esse exame é sentir a entrada de boca, sensação conjunta de doçura ou maciez, acidez e amargor. Depois, deixamos que o vinho passeie pela boca para sentir sua textura, seu corpo e qualidade geral. E ao engolirmos, analisamos o fim de boca, se o vinho deixa uma sensação agradável. Após engolir, sentimos o calor provocado pelo álcool e demais aromas que retornam à boca. Serão necessários mais de um gole para tentar identificar os itens principais dessa fase, que são identificar se os sabores refletem o que já foi percebido na análise olfativa, perceber o nível de acidez. Você pode sentir a acidez
levando o queixo de encontro ao peito, ou seja, abaixando um pouco a cabeça para verificar a salivação. Quanto mais salivar, maior é a acidez do vinho. Ela é responsável pela vivacidade do vinho. Sentir o tanino, presente principalmente nos tintos, praticamente imperceptível nos brancos, classificado até como ausentes. Para verificar o nível de taninos, leve um pouco do vinho para a frente da boca, para ter contato com a gengiva. Depois engole e sente como seca. Uma sensação parecida com a de comer uma fruta de vez, que amarra a boca. Quanto maior essa sensação de ressecamento da boca, maior o teor de taninos. A distringência é a sensação causada pelos taninos. Então, a partir da análise do teor de taninos, você saberá o quão adstringente é o vinho. Outros itens para identificarmos são o corpo e a persistência. O corpo, que é a sensação de peso que o vinho aparenta ter na boca. Quanto maior a sensação de peso, maior é o corpo. Tenha em mente a percepção do peso que sente da água quando está sobre a língua. Ela é considerada leve, então compare, para definir mais ou menos entre leve, médio corpo ou encorpado. Há quem compare com leite, parametrizando com o leite desnatado como leve, o semidesnatado como médio e integral como maior peso. Esse parâmetro eu nunca usei, eu uso a água mesmo. Para mim, já serve muito bem. A persistência é considerada de pouca a longa, conforme a capacidade dos sabores persistirem na boca por um certo período. Um vinho mais simples, o sabor vai embora assim que foi engolido. Os mais elaborados, os sabores ficam ainda alguns segundos após ser engolido. Avaliados esses itens, chegamos ao fator equilíbrio, característica importante para se constatar a qualidade do vinho. Se refere à harmonia entre os componentes que formam a estrutura do vinho. Basicamente, nos vinhos tintos, é a harmonia entre os taninos, a acidez e o álcool. E nos vinhos brancos, a harmonia entre a acidez e o álcool. Sempre tenha em mente que qualidade e gosto pessoal não são as mesmas questões. Então, faça uma avaliação final pessoal quanto ao vinho ter lhe agradado ou não, em que escala. É assim que você estabelece a sua régua para entender e conhecer o seu gosto. Isso ajuda na hora em que quiser comprar um vinho para você. Por esse motivo, é que é bom que faça anotações durante uma degustação. Assim, é traçado um perfil e você pode criar uma ficha de degustação com poucos ou muitos dados, conforme sinta a necessidade. O que é bom que conste de toda a ficha de degustação é qual foi o estilo de vinho, a marca, a região de procedência, a safra e as uvas. Você já sabe bem que o vinho tem sua personalidade ligada a uma grande série de fatores, que torna cada vinho único. A degustação é o momento de um contato mais intimista com a bebida. Não é um teste. Sua resposta é muitas vezes subjetiva. A sensibilidade individual varia bastante. Não é necessário que você consiga sentir os mesmos aromas e sabores que outro degustador esteja descrevendo. Claro que, às vezes,
outra pessoa dizer um aroma que sentiu, reaviva sua memória para identificar algo que sentiu e não soube definir. Isso sim pode acontecer, e por isso é que também existe uma gama de listas com os aromas mais usuais de acordo com o tipo de uva. É só para dar uma noção. Enfim, em linhas gerais, trouxemos um pouco do que é a degustação e de como ela nos auxilia na compreensão do vinho e de nós mesmos em relação ao que o vinho pode nos oferecer. Não queira ser um expert do dia para a noite e não se preocupe querendo reter uma enorme quantidade de informações tudo de uma vez. Dê tempo ao tempo. Esse é um universo a ser desbravado de forma constante. Aos poucos, fica mais natural. Aprimoramos nossas percepções, que nos serão valiosas em tantas outras questões da vida, e pela prática, conceitos se tornam simples. Entra para a gama do que consideramos óbvio. Olha só, já estava até me esquecendo. Uma dica que vale ouro na hora de definir a ordem do dia é degustar a partir do vinho de menos corpo para o mais encorpado. Não falamos nada sobre nosso sentido auditivo, não é mesmo? Realmente, ele não é utilizado nas avaliações que fazemos da bebida. Nem por isso significa que não podemos considerá-lo por nós mesmos. Servir o vinho na taça tem sonoridade. O brinde tem sonoridade. E o que dizer ainda das vozes e risos que preenchem o ambiente com o som da alegria compartilhada? Sim, nosso sentido auditivo influencia nossas emoções e, com certeza, influenciará, mesmo que de forma indireta, nossa degustação. Só mais uma coisinha. E como degustar a experiência para aprimoramento, existem alguns tipos de degustação bem interessantes. Degustação às cegas, em que não se sabe qual é o vinho que está sendo degustado, uma verdadeira experiência para os sentidos, e que nos permitem uma avaliação sem influência do rótulo ou de qualquer outra informação prévia. Degustação vertical consiste em apreciar o mesmo vinho do mesmo produtor e com o mesmo rótulo, porém de safra diferente. Esse é um modelo que lhe permite verificar como, na variação de um quesito apenas, o vinho pode ser diferente. E isso pode acontecer tanto por causa de fatores climáticos como de uma evolução do vinhedo. Degustação horizontal, mesma região, mesma uva e produtores diferentes. Está vendo? Quer dizer, ouvindo, como há muitas formas de aprender e apreciar o momento. Não tenha receios de seguir a caminhada pelo universo do vinho. Não é sobre acumular informações tudo de uma vez. Não é corrida contra o tempo. Essa caminhada é sobre sentir, aproveitar cada passo, entender o que importa, organizar ideias. Os aprofundamentos vêm com o tempo, com a prática, onde tudo está interligado e deve estar em equilíbrio para que realmente seja bom. Assim vamos encerrar este episódio. Esperamos o seu feedback. Você é uma parte muito, muito importante desse programa. Ajude-nos a crescer. Compartilhe com outras pessoas. Sintonia do vinho. Regras
São boas criadas que podem nos servir. Não devemos confundi-las com patroas. Não cabe a elas o papel de nos comandar. Elas existem por nós e para nós. Não somos nós que existimos para elas. Tchim, tchim.